América veio nos ajudar e está nos ajudando de forma maravilhosa e ainda vai nos ajudar mais, tenho certeza. Essa é a decisão do presidente Trump. A América veio e está ajudando na defesa. Há aqui baterias de defesa, há navios Aegis, pilotos americanos. Junto com nossos pilotos, quase nenhum míssil entrou. Então, há aqui uma presença americana importante e também apoio. Embora eu deva dizer o quanto ele, sim, a partir das discussões internas, quando eu disse, nós do Wiki TV decidimos e marcamos uma data. Marcamos isso para o dia 29 de maio. Depois, foi adiado alguns dias por motivos operacionais. Mas quando marquei, nós realmente não sabíamos com certeza se conseguiríamos. Ninguém sabe o que vai acontecer quando você vai para a guerra. Você sabe como começa? Você não sabe como vai sair, mas eu sabia que não tínhamos escolha. E me disseram e nos dizem, e se não recebermos sinal verde dos americanos? Ok. E você sabe qual foi a resposta? Nós não estamos pedindo sinal verde. De qualquer forma, vamos fazer isso, porque não temos escolha. Não vamos permitir que a história judaica de 3.500 anos seja interrompida por esse ayatolá louco. Sim, mas parecia que justamente neste exercício os americanos realmente participaram. Até mesmo o presidente. Você acha? O presidente disse que no domingo haveria negociações com os iranianos e na quinta-feira à noite tudo estourou. Ayelet, não vou entrar nas nossas discussões, nas minhas conversas com o presidente dos Estados Unidos. Eu falo com ele quase diariamente. Conversas muito boas, mas haverá tempo e iremos ao arquivo histórico para tirar os... Fazer resumos. Sim, eu não acho que isso seja importante. Posso dizer uma coisa, os Estados Unidos reconheceram nosso direito de nos defendermos contra uma ameaça existencial. Estão vindo para destruir nosso país. Quem pode? Eu disse, ninguém vai nos parar. Aliás, o presidente anterior tentou nos parar na fase de lidar com as ramificações. Sim, ele disse. Ele impôs um embargo, ele disse para não entrar em Gaza, em Rafah. Eu disse para ele, Joe, eu não tenho escolha. Você é o presidente dos Estados Unidos, eu sou o primeiro-ministro do Estado judeu, nós vamos entrar. Então, antes de tudo, já houve um precedente de que, se o presidente dos Estados Unidos tentar impedir, ele não vai conseguir. Ok. Então, aqui ele não tentou impedir. Eu preciso te dizer. Ele não tentou te impedir em nenhum momento. Bem, isso é uma notícia importante. Isso anima o público. Você sabe, né, o público está tenso, não sabe para onde isso vai. Ele vê os avanços, ouve falar dos combates. Eu te perguntei em que estágio estamos nessa luta. Você diz que estamos avançando de forma impressionante. Ainda temos semanas, dias, meses pela frente? Mais ou menos uma estimativa. Essa é uma boa pergunta e eu vou dar uma resposta evasiva. Eu não vou te dizer. Eu abraço a fazenda, estamos em guerra. É simples assim. Estamos em guerra. Eu não vou entregar, não vou passar para eles nossos cronogramas. Eu não vou dizer a eles o que estamos planejando. Estamos sobrecarregando eles, lançando surpresas sobre eles. Ok. Ele chamou isso uma vez, Nasrallah, certo? Mas ele quis dizer surpresas contra nós. Mas agora está acontecendo com eles. Talvez você possa nos contar algo, compartilhar algo com o público, tipo, atingimos seus centros de comando, lançadores, mísseis, bases, surpresas. A propósito, isso pode acontecer sem os americanos ou não pode acontecer sem os americanos. Eu afirmei que vamos alcançar todos os nossos objetivos, todos os centros de comando deles. Temos capacidade para fazer isso. Mas a decisão do presidente, se ele quer se juntar ou não, de novo, essa é uma decisão dele. Fará o melhor para os Estados Unidos, claro. E eu vou fazer o que for melhor para o Estado de Israel. E eu te tenho que dizer que até este momento, cada um faz o que se chama, né? Toda a contribuição. Nós também nos preparamos para a defesa da retaguarda, e aqui eu preciso elogiar os cidadãos de Israel pela realmente resistência admirável. Eu comparo isso aos britânicos, ao Blitz. No Blitz havia bombas e tudo mais, e eles resistiram bem e todos ficaram impressionados. Quero te dizer, o mundo inteiro está impressionado agora, com razão, com a resistência dos cidadãos de Israel. Antes de tudo, esse é um componente importante da resistência. A segunda coisa, há também coisas que nós, principalmente o que estamos fazendo agora, não quero comentar sobre o número de interceptadores e tal, os americanos estão trazendo, não falta, protegidos? Israel protegidos? Eu sempre gostaria que houvesse mais e mais, mas quero te dizer o que estamos fazendo. Estamos atacando os lançadores. Não importa tanto quantos mísseis eles têm. Ok, o que importa é quantos lançadores eles têm. E já estamos chegando. Acho que já passamos da metade dos lançadores que eles têm. Eles têm um número limitado de lançadores e à medida que esse número diminui, o número de mísseis diminui. E por isso as interceptações necessárias
Houve hoje algum míssil especial lançado contra Israel, cuja explosão foi especialmente ruim? Sim. Tinha uma ogiva fragmentada ou algo assim? Sim, sim, tem lá o que se chama submunições. Há bombas menores dentro do míssil que, se você tocar nelas, explodem. Então eu também digo aos cidadãos de Israel, afastem-se desses mísseis, sigam as instruções do comando da frente interna também nesse aspecto, não só na área de isso foi o que atingiu, não vou dizer onde atingiu, mas posso te dizer que foi isso que foi lançado e foi lançado de propósito. Agora estava em Soroka, no hospital Soroka. Em Beersheba, eles lançaram isso de propósito para matar, com a intenção de matar. Aliás, há bebês lá e também idosos que nem conseguem fugir, sim, nem mesmo correr para um abrigo, eles simplesmente matam, eles vêm para matar todos nós. Estamos fazendo tudo o que é necessário, estamos respondendo muito, a resposta é muito, muito forte. Estamos atingindo também as bases. Você sabe do que é composto esse regime? Isso é composto pela Guarda Revolucionária, as bases. Bases como uma polícia interna com 1 milhão de pessoas. Atacamos mais um ataque nos seus quartéis generais, nós. Se o ministro está ciente disso, e até hoje eliminamos a ameaça deles, a ameaça militar que foi neutralizada na primeira fase desta operação. Ataque após ataque, surpresos. Houve uma publicação da Gilly Cohen, nossa repórter, dizendo que no último ano você transferiu a responsabilidade do planejamento do Mossad para as Forças de Defesa de Israel. Isso é besteira, simplesmente besteira. As Forças de Defesa de Israel têm seu próprio papel. O Mossad tem seu próprio papel. As pessoas são alimentadas por todo tipo de fake news. Não, veja, há sucesso, há conquistas excelentes para o... Então todo mundo quer se juntar ao sucesso. Há espaço para todos. Não, a questão é, por quê? Não. Por que estão tornando o Mossad uma empresa? O Mossad faz sua parte como deveria fazer. E as Forças de Defesa de Israel... Exército. E as Forças de Defesa de Israel fazem a sua parte. E ambos fazem um trabalho maravilhoso. Aliás, com uma coordenação excepcional. Mas essas são as diretrizes. Antes de tudo, é preciso receber, dizer que estão fazendo. Agora é hora de fazer mesmo. Hoje parece assim, olhando para trás. Claro que estão fazendo. Não é assim que você vai fazer uma coisa dessas. Sabe como eu resumi a discussão? Qual o primeiro... O final. O último antes de... Apertei o botão. E aí? Que Deus nos ajude, porque você precisa de ajuda divina. Você precisa da determinação do povo, da coragem dos combatentes, da determinação dos líderes decisores. Mas você também precisa de ajuda divina. E ninguém sabe exatamente como isso vai ser. Me diga, eu fico me perguntando como, a milhares de quilômetros de Israel, naquele exato momento, os cientistas estão em um lugar, a liderança militar em outro, e as forças de defesa de Israel sabem chegar, atingir e tudo mais. E aqui, debaixo do nosso nariz, o mesmo exército. Certo, não é do Mossad, é do Shin Bet, e nós somos o mesmo governo e uma catástrofe. Como se diz? Essas coisas ainda serão analisadas. Acho que o quadro está ficando mais claro, mas haverá tempo para lidar com isso e com certeza não é o momento agora. Estamos neste momento em uma virada histórica. Estamos liderando e tomei uma decisão histórica. Ben-Gurion tomou uma decisão histórica de fundar o Estado. E se ele não tivesse decidido isso, o Estado não teria sido criado. Porque me parece que ele conseguiu obter uma maioria de 5 contra 3. Ou seja, se um tivesse mudado de ideia, nós não estaríamos aqui. Ele tomou a decisão de fundar o Estado e eu, para abrir sua existência diante de 2 dias que nos teriam aniquilado. Eles gostariam de tê-los, mas nós estamos lidando com todo o conjunto dos sistemas de armas deles. E nós não deixamos sobras lá, tanto quanto possível. Ainda há coisas que precisamos tratar e simplesmente estamos fazendo isso de forma sistemática. Mas o quê? Você fez antes uma outra pergunta. Você perguntou sobre essa decisão? Sim, se alguém se opuser. Se alguém se opuser. Sim. Olha, no final todo mundo faz sinal com os olhos. Para quem está sentado à cabeceira da mesa. Talvez de repente sejam lançados 500 mísseis aqui de uma vez. Isso foi discutido? Sim, até mais. 500 mísseis Tel Aviv prédios caem. Deus livre. Será que a retaguarda vai aguentar e tudo mais? E eu disse, a retaguarda vai aguentar. Será esse o resultado?
qualquer que seja o pior resultado possível, e nós não estamos fazendo previsões, e com toda a dificuldade, a perda pesada e a dor pela perda de cidadãos queridos, aqui estamos falando sobre o extermínio de milhões, o extermínio da história judaica, o extermínio do povo de Israel. Deus nos livre. E por isso eu não tive dúvida e não tive nenhuma incerteza de que nós... Mesmo assim, alguém na sala disse: Senhor primeiro-ministro, escute, isso é pretensioso demais. Acho que se havia consenso, é bom ouvir. Posso dizer o que aconteceu. As pessoas disseram, mas é preciso, há condições, normalmente não funciona assim. Também quando havia os beepers, certo? Sim. Tomei a decisão sobre os beepers, ou tomei a decisão sobre Nasrallah, sobre eliminar Nasrallah. Então dizem, nós somos a favor. Então disseram, nós somos a favor, mas não são as mesmas pessoas. Nós somos a favor, mas é preciso avisar os americanos com antecedência. Sim. Ou obter o consentimento deles, somos a favor. Por diante. Alguém disse aqui que os americanos sabiam. Não, os americanos, a questão dos americanos estava em aberto. E eu disse, isso não é uma condição. Mesmo que seja, não faça isso. Milímetros. Isso não é uma condição. Ok. Nós vamos fazer isso. Mas eu disse, além disso, vou falar com meu amigo, realmente meu amigo de décadas, e nosso relacionamento é muito mais próximo do que as pessoas pensam. Eu disse que vou falar com ele, mas isso não é uma condição, porque não temos escolha. Você entender o que ele está dizendo? Sim. Ele está dizendo que eles queriam ir à Casa Branca. Eu disse a eles, não. Se passaram 60 dias. Agora estamos no 61º. Não vai haver. Só rendição total, rendição completa. Rendição total? Sim, rendição. Ele disse vitória total. Você sabe o que é vitória total em hebraico? Sim, vitória absoluta. Daqui a pouco ele vai usar boné também. Ele já usa. Ótimo. Então isso é um pouco confuso. Às vezes dá para entender que ele está dizendo que não vai acontecer. Isso vai acontecer ou pela guerra ou o Irã vai se ajoelhar. Eu entendo muito bem, realmente. É possível que o Irã se ajoelhe? Existe alguma chance disso acontecer? Espero que esteja a caminho disso, mas vamos eliminar esses dois inimigos de qualquer forma. Não é que o Irã vá começar a negociar. E então Claro. Então vamos ver. Como fazem com o Hamas, a propósito. E os acordos... Com o Hamas temos reféns e essa é a única coisa que está atrasando o fim da guerra. É a decisão deles e tomaremos. O que todo esse incidente faz com os reféns? Tanto no aspecto de como lidamos com eles agora, nestes momentos, quanto se isso avança. Isso ajuda? Sem dúvida, isso vai avançar. Eu disse isso também quando entramos no Líbano e disse que enfraqueceríamos o Hezbollah, ajudaria e realmente ajudou. Isso nos ajudou porque mudou as coisas. Em que o Hamas se apoia. No fim das contas, ele se apoia em, antes de tudo, ele tem 60 sequestrados. É isso que ele tem agora, de fato. Também há mortos. Nós temos o compromisso de trazê-los de volta e você vê que estamos trazendo. Mas é preciso entender, ele se apoia em algo. Em que ele se apoia? Ele se apoia, antes de tudo, no Hezbollah. E daí não veio a salvação, porque colocamos o Hezbollah de joelhos. Em que mais ele se apoia? Em que se apoia todo esse eixo do mal? Em que se baseia toda a ameaça no Oriente Médio? No Irã. Ok, vamos ver. A ameaça deles. Estamos mudando, e isso eu disse no segundo dia da guerra. Eu disse que vamos mudar a face do Oriente Médio. E agora eu te digo, e também aos nossos telespectadores, estamos mudando a face do mundo.